Protagonista, né? Qualquer história que você já leu tem protagonista, né? Um ou uma personagem principal. Personagem principal, às vezes a gente gosta, às vezes não. Então, digam aqui vocês o que incomoda vocês em protagonistas. Porque eu acho que a gente, como leitor, já tem um conhecimento bastante grande. Se a gente começa a falar a respeito, a gente já começa a levantar. Porque eu fui levantar 10 problemas, mas eu posso levantar 25 problemas de protagonistas que eu leio histórias, tanto histórias publicadas quanto histórias originais que chegam para a leitura crítica. Eu vejo problema com o protagonista, que é dessas peças essenciais, né? Um bom personagem principal faz a história andar ou não. Bom, vamos lá, vamos aos problemas. Primeiro 10, depois mais 15, se vocês quiserem. Que é um personagem principal que não tem emoção. Esse eu vejo às vezes. É um personagem que ele faz muita coisa, mas ele não passa nenhum conteúdo emocional. Isso é um problema. Isso eu vejo principalmente em alguns gêneros. Né? O gênero, por exemplo, policial, o gênero de fantasia. Às vezes tem um herói lá que está fazendo muita coisa, mas ele não sente nada. Ou ela. Qual é o lance? Como é que você dá um matiz emotivo para o seu personagem? É legal você, em vez de descrever, né, ele estava sentindo raiva, ele estava sentindo irritação, ele estava com pressa. É legal você evocar suas emoções e aí, de alguma forma, passar isso para o personagem. Então, você lembrar, né, se o personagem está lá num problema que está causando medo, você lembrar do momento que você sentiu medo e como estava seu corpo, como você reagiu, como você estava percebendo as coisas. Aí você pode transferir isso para o personagem. Fica bem interessante. Medo, raiva, curiosidade. É legal você dar bastante matiz de emoção, principalmente para o personagem principal. É legal o personagem principal ter toda uma gama de emoções e estar sempre sendo atingido pelas coisas que acontecem. Não ficar meio sempre no mesmo tom, né? Sempre na mesma forma de agir, de sentir-se. Então, eu acho assim, o personagem que tem uma gama de emoções e que o autor consegue passar essa gama de emoções, em geral, é bastante. Você botando os 5 sentidos, você passa bastante coisa. Você torna o personagem já automaticamente mais interessante. Mais do que ele era só de pensar, né? Só um ser racional ou só um ser falante. Eu vejo, assim, nos originais que me chegam, eu vejo muito protagonista que só fala. Mas ele não tem sensações corporais, ele não tem, por exemplo, uma bola no estômago, que eu está com medo, não tem uma sensação assim de arrepiar o cabelo, sabe? Essas coisas que fazem você entrar um pouco mais na história. Então, o protagonista sem cor é um grande problema, me parece. A Luciana já fez um comentário engraçado, né? Personagem sopa aguada não dá para engolir. Perfeito. Muito bem. Um personagem principal, você coloca ele como sendo principal, porque é em torno desse personagem que a história vai girar. Ou seja, esse personagem é crucial. Então escolha com cuidado, porque esse personagem tem que passar por conflitos interessantes. Gente, o personagem principal tem que ter conflitos. Os conflitos podem ser emocionais, podem ser físicos, podem ser psicológicos, pode ser o que for, mas o personagem principal tem que passar por conflitos. E, em geral, esses conflitos, eles são interessantes se eles exigirem escolhas difíceis. Digamos, um personagem que
sei lá, precisa cuidar da filha doente e, ao mesmo tempo, precisa se dedicar a um novo trabalho para ganhar dinheiro para sustentar a família. Sei lá, alguma escolha assim. Um personagem que precisa ajudar um amigo e, ao mesmo tempo, quer muito descobrir alguma coisa, precisa fazer uma viagem para fazer uma descoberta importante. Escolhas que mostrem o que o personagem, qual é a natureza do personagem. E essas escolhas não podem ser óbvias. Não pode ser assim, aqui está o certinho e aqui está, obviamente, o que seria confortável, mas não é bom. Não. Tem que ser escolhas difíceis. Uma situação em que você ficaria muito na dúvida. Realmente, eu paro tudo para ajudar minha filha que está doente ou eu vou trabalhar para sustentar minha família que precisa de dinheiro? Sabe? Eu faço, né? Faço hora extra ou não faço hora extra? Nesse caso. Escolhas que realmente envolvam bastante coisa e não seja fácil, que as duas opções sejam igualmente difíceis e que tenham um revés, né? Se eu escolher isso, né, se o protagonista escolher isso, ele vai perder alguma coisa. Vai perder tempo, vai perder dinheiro, vai perder um amigo, vai perder a vida de alguém. Vou salvar quem? Né? Nas histórias muito heróicas. Vou ajudar quem? Né? Quem será que tem mais chance? Então, as escolhas, a qualidade dos conflitos e a qualidade das escolhas do personagem são o que tornam uma história interessante. Então, se os conflitos são bobos e as escolhas são óbvias, você tem problema com o protagonista. Você não consegue se empolgar com o protagonista. Eu tenho um protagonista que me faz jogar o livro pela janela. Jura? Um é o personagem que acha que o amor muda toda a personalidade do outro. Né? Isso é uma desgraça. O segundo personagem é o que é duro na queda sem medo de nada. E o terceiro, nossa, continua. Isso, esse duro na queda, que nada abala, assim, pode, se for bem construído, vá lá, né? Que assim, é um personagem que aguenta muito, mas por dentro tá com medo, tá abalado, tá isso, aquilo. Mas o personagem que não se abala com coisa nenhuma é muito chato, né? Tudo acontece, o mundo cai na cabeça e o personagem tá lá com a mesma cara fazendo. Aquela cara de que tá tudo sob controle. Né? É um pouco chato esse personagem, você não consegue se empolgar. Natália Croft aqui, ó. Particularmente não gosto de protagonistas que começam e terminam a história do mesmo jeito, sem mudar em nada. É verdade, Natália. De modo geral, se é ou a protagonista, a gente imagina que esse personagem vai passar por um arco. Ou seja, começa de um jeito e termina de outro, devido às coisas que acontecem. Há exceções, né? Há personagens que podem ficar no mesmo nível se o que eles fazem é extremamente interessante. Isso costuma acontecer muito nas histórias sérias. O mesmo personagem aparece num monte de história, então o personagem mais ou menos permanece o mesmo. Tipo Sherlock Holmes. Ele permanece sempre o Sherlock, mas ele vai descobrindo um monte de coisas, então fica interessante. O Sherlock não passa por um arco. Mas, de modo geral, você tem razão. Nas histórias atuais, mesmo aquelas em série, os autores procuram colocar um arco, ainda que seja um arco lento, né? O personagem vai mudando um pouco a cada livro, mas vai mudando de uma forma interessante. Se é uma história única, realmente o protagonista é melhor que passe por uma modificação e a modificação seja significativa. Não é legal, uma coisinha qualquer, simplesmente conseguiu casar. Não. É legal que seja bastante significativo, ou seja, que a pessoa mude por dentro, mude a vida dos outros, realmente seja interessante. Isso pega mais as pessoas, né? Olha, temos aqui a Andrea também, que também é membro do canal. Protagonista sonso ou que muda de personalidade do nada? Perfeito, Andrea. O protagonista que
sem ter uma explicação, fica assim o assado. Aliás, exatamente esse é um problema com o protagonista. O protagonista não pode causar efeito da história, ser amado, ou ser detestado, ou ser elogiado, sem que tenha feito alguma coisa. Não pode ficar todo mundo dizendo, nossa, como essa pessoa é genial, eu acredito muito nele e tal, ou dela, ou nossa, como ela é maravilhosa, inteligente, não sei o quê, e o protagonista não fez nada, o protagonista não provou isso para o leitor. Isso é besta, né? Amado por todos os amigos vão dar a vida por aquele protagonista, ficam ajudando, não importa o que, o protagonista é super mal-humorado e os amigos sempre estão lá, tipo saco de pancada, sempre estão ajudando, sempre estão dando apoio, segurando quando vai vomitar porque bebeu demais. Então, esse é um protagonista problemático. A gente precisa ter razão, a gente precisa ver como leitor por que o protagonista é amado. E não é só falado, ele me ajudou muito, ela foi linda naquele momento. Não, precisa mostrar. E se é protagonista, quanto mais você mostra, tanto melhor. Então mostre as características principais do protagonista. Aqui o Josélio Marques falando, e o personagem amigão, é uma boa ou é chatice? Seria melhor um complexo? Pode ter um amigão, mas é legal, Josélio, você imaginar por que ele é amigão. Tudo bem, fizeram faculdade juntos, então, já beberam tanto, quando eram jovens, então ficaram amigos. Mas você precisa ver, essa amizade é baseada em quê? Porque na hora que aparece o conflito, dependendo, uma amizade que é meio casual, meio só de bebedeiras em bares, por exemplo, pode entrar em implosão, né? Então é legal você entender por que os amigos são amigos, qual é a ligação deles, os personagens em volta do personagem principal, qual é realmente a ligação deles. Porque você vai necessariamente jogar o seu protagonista no conflito. Então quando as coisas começam a ficar difíceis, os personagens em volta têm que agir de acordo. Eles não podem ficar sabe, aquele personagem que nem gostava tanto assim, mas de repente vira um herói que ajuda a dar a vida, fica um pouco estranho, né? Então é legal que seja consistente. O personagem protagonista desperta X emoção porque ele faz ou fez tal coisa, e na hora que chega o conflito, chegou o problema de dinheiro, chegou o problema de risco à vida, chegou o problema de uma ameaça, não sei o quê, aí as amizades perduram ou não, né? Então seja consistente nisso, é mais interessante. Olá, eu sou a Laura Bacelar, eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo.